Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, o Vírgula Cast. Eu sou Adam Porto, um dos coprodutores e criadores deste projeto aqui, o Vírgula Cast, que é um podcast que a gente fala sobre conteúdo, marca, sobre marketing, sobre empreendedorismo e muito principalmente sobre inovação. Obviamente que ultimamente estamos falando muito sobre inteligência artificial, porque é o momento, é o que está acontecendo. E eu trouxe um convidado hoje incrível. A gente vai falar muito sobre o mercado publicitário. Vamos jogar umas bombas aqui. Quem sabe a gente é cancelado na internet. Preso. Preso. Se tem uma galera que não foi presa, a gente vai... Então tá tudo certo. Tudo tranquilo. Mas antes de eu apresentar eles, é claro que eu vou falar dos nossos patrocinadores. A agência P3A, uma agência de publicidade focada em criação de conteúdo, focada em trazer estratégia e comunicação para a tua empresa. Então, se você está precisando, desde desenvolvimento de marca, desenvolver um site, desenvolver um e-commerce, até a parte de estratégia e comunicação, conta com a galera da P3A. A gente está com um projeto incrível, é a jornada Sucesso 360, é uma jornada que você, cliente, vai passar para garantir o sucesso da sua marca com comunicação e marketing. Então, se você quer saber um pouco mais, o link está aqui na tela, o link está na descrição e o QR Code está aí na tela, é só apontar o seu celular. Para você que está ouvindo aí pelo Spotify, é só acessar p3a.com.br, conversa com o pessoal lá e marca uma reunião comigo que eu vou analisar, olhar a sua empresa e desenvolver um projeto top para vocês. Para vocês também que nunca posso esquecer de agradecer esses parceiraços que são a galera da Artes Filmes. Então, essa qualidade de vídeo, de áudio, essa qualidade dos estúdios. Então, se você quer conhecer e quer desenvolver um projeto, entre em contato com a galera da Artes Filmes. Eles têm estúdios de podcast, painel de LED de 18 metros quadrados. O Pedro veio aqui, mano, é espetacular, inacreditável o negócio, assim. Eu que venho aqui toda semana acho incrível. São mais de 10 possibilidades de cenários e estúdios para você poder usar no seu projeto aí. Então, se você quer tirar o teu projeto do papel, entre em contato com a galera da Artes Filmes. O QR Code também está na tela e o link na descrição. Lembrando que você que vem através do Vírgula Cast tem meia hora de conteúdo gratuito para você poder entender se o seu projeto faz sentido ou não e se a galera da Artes Filmes consegue entregar. Então é só entrar em contato, conversa lá com o Vini e o Vini vai trazer, vai marcar com vocês vêm, faz a visita e desenvolve esse projeto. Lembrando que para você que está ouvindo aí pelo Spotify, Instagram deles é @artesfilmes. É só entrar em contato e falar que veio através do Vírgula Cast. Bora lá pro nosso conteúdo de hoje. Já falei, hoje eu vou beber bastante água porque eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar, né? Isso quer dizer que eu vou ter que falar muito, então quando você bebe água eu falo, isso, né? Entendi. Vamos fazer essa troca. Fazer essa troca. Mas bora lá, vamos começar no nosso padrãozinho aqui. Pedro Chavedar. Isso mesmo. Nasceu em Mogi das Cruzes, é formado em jornalismo e tem pós-graduação em marketing e estratégia digital. Estrategista político, né? Jornalista e podcaster. Tem um podcast, a gente vai deixar o link do seu podcast aí. Boa. Trabalhou em agências tanto em Mogi das Cruzes como em São Paulo. Tem experiência com 2 campanhas políticas e coordenou a comunicação da Prefeitura de Mogi das Cruzes por um tempo. Foi palestrante no Compol. O maior congresso de comunicação política do país. Atualmente é sócio fundador da Pagé, um estúdio de comunicação focado e toca 2 newsletters e produz o podcast narrativos e documentais. Isso mesmo. Nossa, que isso. Ele também já foi planejamento estratégico lá na DM9. Nossa, quando eu falei que ia trazer você, uma galera ficou maluca. Polêmica. E foi sócio em planejamento de conteúdo lá na Pavercan. Isso mesmo. Que eu acho que foi onde a gente se conheceu, Onde a gente se conheceu, exatamente. Foi na Pavercan. Exatamente. É isso aí. Cara... Mas, eu ainda durmo, janto, vou no cinema, brinco com meu cachorro. Depois de um currículo tão grande que eu trago os convidados, eu falo currículo gigantesco da galera, mas eu queria resumir isso. Ninguém melhor para resumir o que a gente faz do que a nossa mãe. Quando perguntam para sua mãe, para seu pai, o que o Pedro faz, eles respondem o quê? Que eu sou jornalista. Pronto. Eu falo que eu conto história.
Tipo, minha mãe fala, o Pedro é jornalista, o Pedro mexe com internet e tal. Minha mãe entende um pouco mais, né? Legal. Primeiro, né, bom dia, boa tarde aí pra você. Agradecer ao espaço, agradecer a sua equipe também, o pessoal aqui da Artes Filmes que eu conheço e tenho um contato muito bom. E, novamente, agradeço ao espaço. Cara, eu sou jornalista. Minha mãe fala que eu sou jornalista. Meu pai também fala que eu sou jornalista. Mas eu sempre falo que eu gosto de contar histórias, independente do meio, enfim. Sim. Então, eu já passei por várias fases aí de contar a história das pessoas. Então, eu sempre falo que eu sou um jornalista. Então, vamos... Ó, a gente fez a brincadeira antes de começar aqui o episódio. E eu vou levar essa brincadeira pro ar, tá? Você que manda. Pra quem tá fazendo faculdade, nós temos um publicitário contra um jornalista. Eu colocaria um mais aqui, pode ser. um publicitário mais um jornalista trocando ideia aqui. Você acha que vai sair alguma coisa de bom dessa Não, conversa? Sempre vai, cara. Eu sou sempre a favor da troca, mano. Então tá bom. Eu sou sempre a favor da troca. E aí, acho que só pra completar isso que você falou, acho que é importante até falar sobre isso. Sim. Porque a gente enxerga o outro muito como concorrente, né, mano? Sim, com certeza. Tipo, você tem a sua agência, eu tenho a minha. A gente produz para os nossos clientes. A gente, entre aspas e 80 aspas aqui, disputa o mercado, mas a gente está aqui conversando sobre a comunicação. Então, eu também acho que, de cara, assim, acho que é importante a gente tirar um pouco essa pecha da concorrência. Lá na Pavercão eu já falava um pouco sobre isso, de que a gente não tem que enxergar o outro como, nossa, ele pode pegar meu cliente, nossa, esse cliente é meu, esse cliente é seu. Não, mano, ele é seu, ele é meu, ele é nosso, um dia vai ser seu, um dia vai ser meu. O que você produz é irado, o que eu produzo é irado. É isso. Então, eu acho que o publicitário e o jornalista, eles meio que se completam. A gente até estava falando sobre isso. Eu me formei em jornalismo, trabalhei na agência, na DM9 que você falou, e a gente até brincou aqui, que eu lembro que tinha uma amiga minha que falou que eu entrei na DM9 como jornalista e saí como publicitário, né? E aí o mundo me colocou um pouco na publicidade. Então, legal. Acho que são coisas que se somam também, sabe? Até hoje em dia, até uma faculdade que boa parte da faculdade a galera faz junto, né? Sim, junto. Acho que aqui em Mogi é assim, né? Lá em São Paulo também, algumas universidades também são assim, mas eu acho que é bem interessante esse caminho cruzado, porque é criação de conteúdo. Eu acho que as duas não, mas se a gente trazer a galera de DG, de marketing, tudo é voltado em criar conteúdo. Exato. E atender um público. Porque a gente ficou nessa parada de criar conteúdo depois da internet, né? Sim, essa premissa máxima, e essa palavra, né? Tipo, criação de conteúdo, como se fosse um bloco. Mas assim, um jornalista fazendo uma reportagem há 10 anos atrás, ele também estava criando uma história, um conteúdo ali, e a narrativa tinha que aprender a galera de alguma forma. Exato. Para um colunista se manter dentro de uma revista, de um jornal, ele tinha que prender a atenção e a galera tinha que comprar o jornal para ler a coluna dele. A essência, mano, é o que a gente falou. A essência é contar história, sim. Tipo, talvez vender, talvez fazer alguma questão. O que muda é o formato, né, mano? A gente tava falando de rádio lá atrás, aí televisão, aí revista, hoje é Reels, amanhã vai ser sei lá o quê, é Spotify, é áudio, é 30 segundos. E o conteúdo rápido e de repente o conteúdo longo tá voltando, mano, porque, cara, muito, o YouTube né, tá voltando muito. Bombando. Eu vejo pela minha esposa, mano. Ela acompanha muito. Ela senta assim pra maquiagens, né, se trocar, fazer algumas paradas, ela vê vídeos de meia hora explicando determinados assuntos. Eu também sou muito. A gente assiste alguns vídeos juntos também de 30, 40 minutos e o cara explicando, assim, né? Então, tipo, como as coisas elas vão e voltas, né? É o ciclo da história mesmo, tipo, assim, né? Na nossa época, você tá com 36. 36, tá? Então eu acho que eu sou mais velho que você, não sou? Um pouquinho, tá? Pouquinho? Acho que eu sou um Não. Você acha que eu tenho quanto, cara? Você tá com uns 30? 32. Ai, ufa, quase pouquinho, então. Tá bom, beleza. Jogou pra baixo, tá bom. Mas na nossa época era muito comum, era aquela coisa assim, Porsche era brega, né? Mas hoje, pô, a galera usa Porsche e usa... Sim. Então, o que acontece muito nas tendências é isso, né? São coisas que vão e voltam de acordo com as gerações. Sim. E a gente tava conversando até sobre essa geração nova que tá trazendo... coisas, cara, muito antiga. Tipo, a gente tava falando sobre filme, revelar filme, tirar foto. Cara, então... Cybershot e tal, né? Eu tenho visto isso, acompanhado muito isso. Eu até acompanho uma moça que escreve no Substack, que é um site de newsletter. Acompanho ela tem uma newsletter especialista em geração Z. Até esqueci o nome dela, mas depois eu mando pra você. E ela faz uma curadoria de conteúdo muito focada em geração Z. Caraca, legal. É muito irado. E aí eu tenho visto matérias que ela tem... compartilhado da imprensa e tal, de como que a geração Z tá um pouco chapada dessa... Saturou, né? Super, hiper, mega conexão, né? De nossa, eu tenho que estar sempre conectado, porque a gente ainda
entrava na internet, né? Sim. Você tinha que esperar às 14 horas. Alô, você que não sabe disso, mas... Existe horário pra entrar no 14 horas você conectava, ou depois da meia-noite. Então meia-noite. você precisava estar online, né? Era um pulso, né? Era que um você pulso, pagava. exatamente. E hoje em dia você não precisa mais disso. Então acho que essa galera nova, eu tenho visto muito isso, eu tenho acompanhado um pouco essa rapaziada. Essa nova geração, ela de 15, 16, a gente tava até falando do Dix, né? Sim, que eu, como um bom velho, não sabia o que era até a Bárbara me explicar. Que é uma rede social travada. Um Instagram fechado que só entra ali o creme da creme, ali só é uns melhores amigos no feed, vamos chamar assim, sabe? Então essa rapaziada, eu sinto que eles estão um pouco chapados disso, de tudo muito rápido, tudo muito, muito fútil, tudo muito efêmero, tudo muito raso. E aí, quando você pega, por exemplo, tem uns influenciadores que fazem vídeos de 30, 40 minutos explicando uma matéria, o cara parado, olhando pra câmera e falando. Sim. Então eu também sinto que a gente tá num momento de que as pessoas cansaram um pouco, sabe? Desse muito, mas ao mesmo tempo é tudo muito rápido, tudo muito fútil. Acho que também as pessoas, elas buscam um pouco mais de... Tá, e aí? Porque se a gente for... Vamos trazer para o mercado de consumo, né? Para tanto publicidade como para jornalismo. Se a gente for pensar para publicidade, quem ainda gasta muito dinheiro é a nossa geração, que é quem está consumindo hoje. Sim. E nós temos esse... Pode ser um erro ou não, de consumir coisas muito rápido. A gente não quer mais ter que ir no supermercado, eu não quero mais passar na farmácia. É um clique da Amazon, né? Eu quero aqui e compre, né? Eu quero as vantagens. Eu quero saber o que você me dá de vantagem para eu comprar de você e para eu manter com você. A geração mais nova, ela é muito apegada a algumas... essa geração Z, eu vejo que ela é muito apegada a propósitos. Já não tá mais igual a gente, que tem essa questão de facilidade e praticidade. Tá muito ligada a isso, só que ela ainda não é uma geração muito de consumo, de gastar dinheiro, né? Porque ela tá entrando no mercado de trabalho agora, tá começando a ganhar dinheiro agora. Então, quem tá gastando mais ainda é a gente. Então, ainda muitos conteúdos em massa é criado pra gente. Sim. Mas se as marcas não começarem a ver esse público que tá chegando, elas vão ficar pra trás. E eu acho que essa galera, ela compra também, quando você tava falando de compra, ela compra com esse propósito que você falou, e ela só compra se ela realmente abraçar a ideia, né? Então a gente vê movimentos globais aí de boicote a marcas que fazem testes em animais, né? Coisas de maquiagem, produtos, por exemplo, a própria Zara, que é uma marca gigantesca, que tem a questão do trabalho análogo à escravidão. Então a gente vê uma rapaziada que fala, não, beleza, você quer meu dinheiro? Tá bom, mas em troca do quê? Que nem você falou, né? O que ela vai ganhar com isso? Produto, né? Não é só o produto, entendeu? Então acho que eles buscam, eu vejo isso, acompanhando um pouco, eles buscam um porquê, assim, que talvez seja um propósito, né? Nano-influência, né? Ele quer se tornar um influenciador da marca, mas para isso eu tenho que estar casado com uns propósitos. E eu acho que com a subsegmentação de públicos, se a empresa ela hoje focar muito num público muito específico, muito bem nichado, a gente traz esse negócio que você já comentou, que a gente comentou no coisa, que é essa alta personalização, que é essa humanização extrema do negócio. Eu tenho visto muito isso, né? Eu acho que, claro, existem marcas, óbvio, né, que depende muito da estratégia, do posicionamento, mercado, tipo de produto, público, todas essas questões. Mas eu sinto uma mudança e sabe, que nem você pega um barco, assim, você dá tipo sei lá como chama isso, mas eu sinto uma busca, sabe, tipo assim, eu vou atrás de jovens que gostam de disco, de vinil, que nem a gente tava falando, e que gostam de, sei lá, velho, enfim, sei lá, câmeras analógicas. E aí as marcas, elas... Se você busca, é aquilo, né, mano? Você vai dar um tiro de canhão no tigrinho da Virgínia. Tipo, sei lá quantos milhões de seguidores tem a Virgínia. Pumba, você vai dar um tiro de canhão. Quanto que você vai puxar ali na rede de peixe que vai efetivamente? Se você atingir 10 mil pessoas e essas 10 mil pessoas forem a sua comunidade mega fechada, que te apoiam e que compram sua ideia, mano, acabou o ROI, né? Retorno sobre investimento, né? Aprendi lá na DM9, isso que eu não aprendi na faculdade, hein? Eu também aprendi no mercado, né? Se você vê ali o retorno de investimento de um micro-influenciador que conversa com as suas pessoas, que mostra a sua vida,
que entende quem é o seu público, porra, o seu retorno é muito maior, mano. Então, assim, eu sinto que as marcas, elas estão começando a perceber isso. E isso é muito também ligado com essa questão dessa geração mais nova, que vai olhar pra esse cara e vai falar assim, mano, peraí. Ele me representa Ele ou me não? representa, ou tipo assim, mano, tá bom, você tá falando que a sua maquiagem, mas deixa eu ver se a sua maquiagem é uma porcaria. Ah, então se é uma porcaria, eu vou lá e faço um vídeo no YouTube de 40 minutos e te arregaço. Mais ou menos igual o Felca Igual o Felca, exatamente. Eu não ia citar o nome da Virgínia do Felca, porque vai que a WePink queira te patrocinar, entendeu? Mas assim... Tipo... Eu acho que pelo meu posicionamento ela não vai querer. Mas é tipo isso, mano. Então, tipo, acho que essa galera busca marcas... propósito, né? Essa palavra que todo mundo fala, mas é isso, tipo assim, e aí, mano? Tipo, o que você vai me entregar? Você sabe que eu vejo muito aí trazendo... Quando a gente se encontrou recentemente, eu falei que te chamei justamente porque eu falei, vamos tratar alguns assuntos meio polêmicos, principalmente porque eu falo que eu ultimamente, nos últimos meses, eu tô vendo que boa parte do problema da publicidade, do mercado publicitário, tá nas agências. Nacional, mundial, regional ou local? Eu acho que mundial, né? Tá bom. Tá. Mas o formato como nós criamos conteúdo ou como nós atendemos os clientes, e também eu vejo muita banalização de algumas palavras que nós usamos dentro do mercado. Quando eu comecei na publicidade... Nossa, isso é tão velho, né? Você falar isso, eu me sinto idoso. Years ago, sobe o meme. Quando eu comecei lá atrás, eu lembro que, por exemplo, você falar de posicionamento, não era qualquer um que falava. Você tinha que limpar a boca antes de falar sobre posicionamento, sobre propósito. Você tinha que... Não é qualquer um que abria a boca para falar sobre propósito de marca. Quando começou o marketing digital, a própria palavra marketing também foi banalizada. Porque, cara, o que é uma agência de marketing? Você cria produto? Você é envolvido na onde a cara vai montar a loja? Então, você não é marketing, você é uma agência de publicidade. Então, tipo, começaram a banalizar algumas coisas dentro do mercado, que eu acho que foi uma culpa, uma boa parte da culpa nossa. Mas eu vejo que o mercado, ele tá passando por muitas mudanças rápido, e a gente tá com uma dificuldade de acompanhar isso. Cara, acho que, puta vida, tinha que ter só um podcast sobre essa pergunta que você falou. Tá. Mas assim, cara, a começar, quando eu criei o meu estúdio, você vê que eu já uso o nome estúdio. Sim. Foi um dos motivos, foi isso. E eu uso comunicação. E muita gente acha que eu sou um estúdio tipo esse. Que você sabe que você tira foto, pá, não sei o quê. E aí eu explico. Mas foi uma escolha minha e da minha esposa, da Jéssica, de tipo assim, agência e marketing. Porque tipo assim, eu senti... Aí, cara, puta, enfim... Mas eu sinto que, como qualquer área, tem gente boa e tem gente ruim. Mas eu sinto que a nossa área, ela virou um antro de golpistas. Assim, sabe? Tipo, acho que tem muita gente que engana e aí ferra o mercado de comunicação. Então, assim, eu já tive várias e várias experiências enquanto lidar com o cliente de, mano, vários. E tipo assim, eu não aguento mais agência. A agência me deixou pra trás. Eu paguei, paguei e o cara não me entregou. Até hoje, assim. Exato. E eu falo que dentro do meu pitch de vendas hoje, dentro da agência, o meu cliente ideal é o cliente que fala mal de agência. Então, porque se vem um cliente falando mal de agência, no meu discurso, a narrativa que eu criei, a história que eu criei, eu vendo muito bem pra esse cliente. Eu sinto muito isso, cara, que tipo... Eu atendo e atendi, tipo, vários, que é tipo assim, puta, eu paguei e o cara me deixou na mão. Eu falei assim, mas como assim? Como, né? Não, tipo, ele me prometeu e não me entregou nada. Ele me falou que eu ia vender 100 milhões em 2 meses e blá. Então, assim, eu acho que tem um pouco esse canto da sereia em relação a nosso mercado. Eu acho que também, do outro lado do balcão, tipo, falando da agência aqui, eu acho que tem essas questões, acho que tem muita gente que acha que é fácil, muito tipo, mude sua vida em uma semana, papapá. Nesse ponto, antes de você pular o balcão, nesse ponto eu acho que um dos grandes problemas não dei certo na minha profissão, vou fazer marketing digital. Sim. Cara, esse é o maior de todos os problemas, assim, porque ganhe dinheiro fácil com marketing digital. E é tipo assim, novamente, a caixinha marketing digital também me irrita. Nossa. Tipo, profundamente. Eu nem uso, mano. Eu falo que eu trabalho com comunicação, mano. Sim, trabalho com comunicação. Você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou jornalista, pá, e trabalho com comunicação. Mas seu estúdio, sua agência, faz o quê? Eu falo, mano, eu faço comunicação. Mas eu faço comunicação. Que tipo de comunicação você precisa? Preciso de rede social. Beleza. Eu preciso disso. Beleza. Então a gente vai começar a adequar o que você precisa. Então acho que criou-se um selo marketing digital e colou-se em vários stands, vamos chamar assim,
que aí saiu do bueiro, mano. Saiu um monte de gente achando que é especialista, achando um monte de gente que faça isso, faça aquilo, e aí eu acho que ferrou um pouco o mercado como um todo. Do outro lado do balcão, eu também acho... Bati na mesa, desculpa. Não, vá. Do outro lado do balcão, eu também acho que tem uma questão da comunicação como um todo, da valorização e do... Vou falar de brasileiro, mas do nosso mercado. Do brasileiro, do consumidor de comunicação, não valorizar a comunicação e não querer investir na comunicação. E aí, por exemplo, na teoria, a internet, entre aspas, chega no seu celular de graça. Tá. Tipo, você não sente ali, você não paga ali na hora e acessa. Tipo, antigamente, você pagava, conectava e acessava. Sim, você sabia claro, quanto. você paga ali uma vez no mês e tal, mas eu digo assim, você tá conectado. A televisão, você liga a TV, tá lá. Então, acho que a gente tem um costume de não pagar por comunicação, de não investir em comunicação. E aí, o outro lado do balcão acha que a comunicação não é investimento, é gasto. Aí você pode me responder que eu também tenho certeza. Quantas e quantas vezes você perdeu o cliente ou deixou de ganhar cliente porque o cara falou assim, puta, fudeu, tô sem dinheiro, corta a comunicação. Não, mas isso... Tipo assim, é a primeira coisa. coisa. E aí, falando de tempos de DM9, o Nizam falava isso, que em épocas de vacas magras, você não corta a comunicação. Você investe em comunicação. Teria que ser isso. Então, e aí a gente tá com uma questão do lado do balcão de lá, olhar e falar assim, e aí o segundo ponto, comunicação não serve pra nada, é gasto, os meninos da internet, sabe? Tipo, os meninos da internet... E até os memes hoje já tá vindo, aqueles memes, tá vendo as meninas do marketing gravar conteúdo. Isso. E o segundo ponto é que não investe, né, que eu falei que não coisa, mas também há uma baixa, como é que eu posso dizer? Tipo, não é demérito, mas assim, não se busca mais a comunicação. Tipo, a galera não quer mais, a galera se acomoda. Então espera ali o que tá acontecendo. Tipo, vou fazer o mínimo do mínimo, tá tudo certo, papapá. E aí fica essa dualidade. O cara não entrega, a comunicação não é valorizada, a pessoa não busca melhoria, aí o outro vê que o mercado também, puta, tá uma porcaria, também não vai querer mais. Aí, tipo, fica esses caras enganando. Sim. Então, assim, eu acho que, mas principalmente pra mim, essa falta de entender a comunicação como um investimento, tipo assim, mano, beleza, por que você não trata a sua área de comunicação como você trata a sua área comercial, a sua área financeira, a sua área, sei lá, qual área que tem nos lugares? Por que ela é a renegada, é os meninos da internet, é tipo, puta, vou ter que gravar de novo, puta, lá vê o cara chato, mexendo o saco. Então, assim, eu acho que... Mas eu acho que... falta isso, sabe? Se você for pra qualquer curso de empreendedorismo, qualquer curso de gestão empresarial, um dos últimos itens que os caras olham é o marketing. Eu acho que acaba ficando... lição de marketing deixa isso por que você último. tá falando, quem tem acesso a isso? Quantas empresas no Brasil... São poucas, agora, você imagina, se 2% do PIB nacional, local, vai. Sim. Se 2% do PIB local, estamos falando de Mogi das Cruzes, para quem tá ouvindo a gente. Se 2% do PIB local tem acesso a isso e já renega, imagina a bimboca lá do cara lá, que beleza, que ele também tem direito à comunicação, ele não vai nunca, irmão, mas nunca. Quando entendeu? eu abri a agência, a gente tinha acabado de sair da faculdade, eu abri a agência, eu já falei isso aqui no podcast uma vez, e que eu saí da faculdade com aquele desejo, porque, pô, na época da faculdade trabalhei lá na Pavercan, vi vocês fazendo uns negócios da hora pros clientes, fazendo, e a gente fazendo era muito maluco, velho. Nossa, cara, meu Deus. Era tudo atrapalhado, né? Mano, era uma bagunça. Era uma zona, né? Era uma bagunça. Chegava a alteração 3 vezes da mesma coisa. Acontecia. Vida de agência, né? Bom, e aí, quando eu falei que ia abrir agência, na minha cabeça sempre foi assim, a diferença entre o cara grande e o cara pequeno é o quanto ele investe. Então, estrategicamente falando, existe uma metodologia que você vai seguir para alcançar o resultado que seja vender mais ou pulverizar a marca. Seja o seu objetivo, qual for, né? Mas, no final das contas, o grande ele só faz mais porque ele tem um poder de atingir mais pessoas. Ele tem grana. Mas, estrategicamente falando, a comunicação que o grande faz, você pode usar no pequeno. Na minha cabeça, isso funcionaria legal. Mas aí eu vi que tem um problema que é o do outro lado do balcão. Porque o cara que tá do outro lado do balcão, ele não tem uma coisa, maturidade. Que é isso que você tá falando. Não tem a maturidade de entender o que é marketing, o que é comunicação, o que, sabe, coisas básicas como o que são os 4 Ps. Não, até acho que assim, se ele não tiver maturidade, eu acho que tudo bem.
Porque assim, eu acho que é privilegiado quem entende de determinadas áreas, quem tem acesso. Tipo, é uma área complicada, é uma área, tipo, pra poucos. Tipo, se você falar de comunicação hoje no Brasil, quantos por cento tem um mínimo de entendimento? Micro. Então, assim, eu acho que a questão nem o entendimento. E, tipo, desculpa discordar de você. Eu acho que é muito mais o outro lado do balcão. Por exemplo, vamos dizer que o cara tem uma padaria. Ele é especialista em fazer pão. Tudo bem. Eu sou o cara da comunicação. Eu vou me meter no pão dele? Não. Não, por quê? Porque eu não sei fazer pão, irmão. Então, simples. assim, se você não sabe fazer pão e você contrata alguém pra fazer a comunicação, deixa o cara trabalhar, irmão. Entendeu? Então, ponto. assim, eu acho que, assim, independente do valor que se paga, seja um FII de 50 mil, seja um FII de 500 conto, se você contrata uma pessoa que entende, tipo, teoricamente entende, mas você entende, mano, tipo, o mínimo que você tem que fazer enquanto o outro lado do balcão, eu falo assim, mano, o que você precisa de mim? Puta, eu preciso que você me fale a diferença entre o pão francês e o pão de hambúrguer. É isso. E, mano, marcha, toca o pau. E o valor, quanto custa? E quanto custa e como é que isso aqui é diferente do pão do Joaquim. Eu acho que tem Então, eu acho que, tipo, esse outro lado do balcão de, tipo, isso tem a ver com a questão da valorização. Por quê? E era isso que eu ia falar lá atrás, eu lembrei. A comunicação também é tratada e renegada como nada, mano. Sim. Tipo assim, ao invés do cara contratar uma agência tipo a sua, com a sua equipe, com a sua estrutura, enfim, toda a história e tal, não sei o quê, ele fala, mano, aí ele chama o cara lá do... Você ia falar o nome, né, da marca, né? Não. Daquela agência. Não, não ia falar, não. Daquela rede de agência. Não ia falar, não. Ele chama o cara lá... Não, o que eu queria dizer é que, tipo assim, ele chama o amigo do irmão do tio, da avó, não sei o quê. O sobrinho, o famoso sobrinho. O sobrinho que sabe... Ele sabe mexer na internet? Ele sabe. Então, manda ele fazer uns posts aí. Não, aí mas abre o Canva da vida. Tipo, o que ele vai fazer, como ele vai fazer... Não tá nem aí, mano. Por quê? Porque o cara não valoriza. O cara acha que comunicação é uma coisa que qualquer um faz. Irmão, pra você ligar uma câmera dessa, pra você sentar aí, você leu, você produziu, a gente conversou. Não é assim, mano. Quando eu falo de maturidade, é justamente isso, tá? É entender a importância que é aquilo pro teu negócio. Obviamente eu concordo que um cara que tem uma padaria, tá tudo bem que não é nem um empreendedor, é o cara que é autônomo, né? Não o empreendedor que quer crescer o negócio, não, mas o autônomo. É o trabalho dele, né? O trabalhador, né? Tudo bem ele não entender de comunicação e marketing a profundo, mas entender a importância é isso. E é isso. É isso. E saber, cara, saber algumas coisas que são mínimas, sabe? Tipo, que criar valor de um produto é diferente do preço que ele custa, sabe? Uns negócios mais Cara, mais aonde básicos, tem isso, sabe? aonde tem isso muito, que eu já passei muito por isso, é na área política, mano. Tipo assim, o cara, ele é político. Sim. Ele é, sei lá, presidente. Tá. Mano, o cara não entende, não é a função dele. Entender. Sim. Tipo assim, eu acho que ele tem que entender. Hoje em dia, eu acho que ele tem que entender. Mas ele também não ouve, mano. Ele não quer. Porra, quer fazer do jeito dele, mano, né? Ele acha que ele sabe mais. Quantas e quantas vezes, tipo, não vou gravar. Mas, irmão, como não vai gravar? Não vou gravar, não quero. Mas, irmão, como não quer? Não tem que não querer, não cara. Tem Faz que não parte, querer. E assim, são raros os que hoje em dia falam assim, não, vamos lá, é isso. E aí entra nisso que você falou, do cara ter a consciência e a visão, independente, entendeu? E sabe que é entender a consciência, a visão e de investimento, sim, sabe? Mas eu acho que é que nem... E aí quando o cara quer se tornar um empresário ou empreendedor, aí ele vai parar de deixar de fazer o pão, né? E começar a cuidar de gestão do negócio. Aí ele tem que passar por um entendimento um pouquinho mais aprofundado, justamente para ele sair dessas agências que você comentou. Das urgências ou das agências que são feitas acho que é muito mais do sobrinho, né? Do sobrinho, tipo, né? Pega aí o amigo... Você tem um vizinho aí que sabe mexer no TikTok? Eu tenho. Puta, põe ele aí. Não, meu irmão, mas o cara sabe estratégia. O cara sabe o que ele sabe, entendeu? Mas eu vejo muita agência que parece agência, mano. Sim. E que é o sobrinho, sabe? Não, tem. Que é o cara que tem 23 anos, tentou ser alguma coisa na vida, sabe? Não deu nem tempo de desistir, sabe? Desistiu antes de dar errado. Sim. E fala, pô, esse negócio de marketing digital dá dinheiro, eu vou lá, vou aprender a fazer tráfego. E aí o outro problema que eu vejo das agências também que é um problema nosso de novo, que é a pejotização do mercado. Porque aí você tem muita agência que só faz tráfego, muita agência que só faz rede social
E a gente que trabalha com estratégia sabe que não é só isso que traz resultado. Sim. Não é só o tráfego. Não, mas não é aquilo só... que eu te falei, o cara mete um selo, digital. um selo, e aí, tipo, ele acha que vai resolver. E, cara, eu sempre falo isso, eu sempre falei, a comunicação, mano, eu tenho cliente que às vezes já me perguntou, tal, o cara falou assim, não, eu vou vender mais? Aí eu sempre faço as minhas respostas. Eu falei, eu não sei. E o cara olha pra mim assim, tipo... Você já fechou muito contrato falando não sei? Já. Eu já, mano, cara, sempre. Não, tipo assim, eu falo, não sei, mano. E os caras ficam tipo, não. Como assim? Eu falo, mano, eu não sei. Não, mas a comunicação, eu falei assim, mano, a comunicação vai te ajudar. Mas se você fizer uma cagada lá, não vai adiantar nada. Se o seu ponto de venda for uma porcaria, se o seu produto for uma merda, se o seu cliente se o seu funcionário tratar mal as pessoas, não vai adiantar nada. E aí eu sempre acho... E a comunicação não pode ser tratada como boia salvadora. Sim. Sabe? Tipo, a galera acha que assim, não, agora vai, chegou os meninos da internet. Irmão, não adianta porcaria, aí é os P lá, né? Não adianta porcaria nenhuma, não é o P da porcaria. Mas não adianta porcaria nenhuma se o seu preço for alto pra caramba numa praça errada, se o seu produto for um lixo, se não é o P, mas tipo, se o seu atendimento for uma porcaria, se você gastou 1 milhão e seu produto custou R$1. Eu colocaria esse que você falou agora, que é o atendimento, como um outro P, sei lá, o quinto P, que é pessoas. Pessoas, pode ser. Pessoas lá dentro, mano, se elas não tiverem engajadas de com a estrutura, marca, de entendimento. Ou entender qual o papel dela ali dentro e como que ela deve atender um cliente, vai dar errado, com certeza. Tem uma frase que eu já ouvi muito de alguns clientes que é, pô, mas o meu concorrente é pior, o produto dele é pior do que o meu produto é melhor, mas ele vende muito mais do que eu. Mas ele tem muita variável, né, mano? Eu falei, cara, mas se ele tá vendendo mais, ele é melhor do que você e ponto. Mas aí tem muita variável, né, mano? Às vezes é localização, às vezes é história. Às vezes você chegou agora, o cara tá lá 40 anos. Mas não adianta você falar que o cara que tá vendendo mais é pior do que você. Porque é esse monte de coisa que você falou. Cara, se o cara tá vendendo mais em um tempo constante, com constância, claramente ele tem um produto bom, ele tem um atendimento bom. Lógico. Ele não é ruim. É ruim tá você que não tá sabendo se comunicar ou não tá fazendo alguma coisa direito. Porque senão fica muito isso, né? Tipo, chegou os Salvadores da Pátria, né? Aí bota lá a capa do Batman lá, fala assim, agora chegou os meninos da internet. Irmão, eu bato muito nisso, mano. Tipo, eu não... que é a promessa não, eu vou te entregar, não, você vai vender, você vai... mas os caras querem... Em 100 dias você vai revolucionar o mercado, irmão. Você não vai revolucionar o seu mercado em 1 ano. Se você for o TikTok, se você for lá 1% do privilegiado lá, né? Aí você vai revolucionar o mercado. Mas se você for um cara, entre aspas, normal, que tá fazendo o seu corre, que botou sua grana, tá empreendendo, tá aí loucura, irmão, você não vai revolucionar e vai... 0,5%, porque é privilegiado, que tem dinheiro de investimento, que tem costas quentes, que tá no mercado, sei lá. Mercados mais disruptivos. Não vou falar que é sorte, né? Porque também é trabalho, mas também é ali o macroambiente também favorece o cara, entendeu? Tem o local onde as portas estão mais abertas. Lógico, às vezes a oportunidade passa e o cara é ligeiro de agarrar. E outra, mano, tem muita gente que... Por esse ego que você comentou, né, do empresário de ele achar que ele sabe mais do que a agência, ele não enxerga as oportunidades, ele ainda quer ser o disruptivo, o ego, né? Se a gente também entrar na aba do ego, a gente vai ficar até amanhã, porque, irmão você do sabe céu. Que você falando sobre esse negócio do Batman, né, uma analogia legal, né? Eu gosto do Homem-Aranha, viu? É que o Homem-Aranha não tinha capa, né? A gente é da Marvel, né? O Homem-Aranha não tinha capa. Na hora eu falei, puta, o Homem-Aranha não tem capa, então vamos no Batman. O cara quer o Batman pra salvar a empresa dele, mas quer pagar pelo Robin, né? Não. Então... essa pode ser a terceira discussão. Tipo, mano, eu sempre falo isso, eu brinco muito isso com a minha esposa. Tipo assim, um dia ainda vou chegar no McDonald's, eu vou falar assim, quanto é o lanche? Sei lá, 40 pau o combo, né? Sei lá, 40 barato, pau o né? combo, Aí eu vou falar assim, não quero, eu vou pagar 20. Aí a moça do McDonald's vai falar assim, não. Eu vou falar assim, não, mas eu quero pagar 20 e você vai me entregar com batata grande, bebida grande e um sorvete. E eu vou pagar R$40. Não, vou pagar 20. O que a moça do McDonald's vai falar pra mim? Não. E por que eu, agência, tenho que entregar uma Cayenne pro cara? Tenho que entregar... E o cara fala assim pra mim, não quero o preço de uma Cayenne. Eu vou pagar o preço de um Fusca e quero uma Cayenne. E eu falo o que pra ele? Claro. Tipo, mano, você vai qualquer lugar do mundo, qualquer mercado, qualquer setor do planeta Terra. Se você for comprar esse negócio aqui, custar R$1,99... Você vai ter que pagar R$1,99. É R$1,99, irmão. Ponto, mano. E ponto. E aí entra toda essa questão das agências serem... pensar numa palavra aqui pra não ser escroto.
Mas assim, Pode ser escroto. não, eu ia ser muito babaca. Tipo, as agências não podem serem passivas, submissas. Mano, eu entendo. Precisa de dinheiro no bolso e Eu pagar ia falar as isso que eu ia boletos, falar agora. isso. Eu entendo, porque também, tipo assim, eu acho que é ter jogo de cintura. Tá. Tipo assim, puta, eu ofereci... Posicionamento. Mano, se você saber se posicionar. Tipo assim, ó, eu já fiz isso, mano. Tipo assim, ó, meu trabalho custa R$10. Aí o cara fala assim, puta, tipo assim... E também depende do jeito, né? Tipo assim, Pedrão, eu não consigo pagar os R$10, mano, mas eu preciso de você. É um cliente bom, legal, que vai melhorar. Você pensa toda a estratégia. Bom, mano, beleza. Você não consegue pagar R$10? Beleza. Ó, eu te faço por 7, mas eu vou te entregar isso. O cara fala assim, beleza. Se o isso for acordado e se manter, eu não vejo problema nenhum, mano. Uhum. O problema é você acordar de você fechar o 7 e o cara vir pra cima de você pedindo o 15. Aí essa relação é complicada, eu já passei por isso. Hoje em dia eu não passo, mano. Sim. Importante, tipo, deixar claro, os clientes que eu atendo, eles são, tipo, muito fiéis e valorizam o meu trabalho. Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Mas a gente chegou no consenso, mano. Cheguei pra ele e falei assim, mano, custa, pra alguns deles, mano, custa R$1. Puta, Pedrão, não dá, pá, não sei o que. Eu falei, ó, irmão, você não consegue pagar R$1? Beleza, mano. Eu consigo fazer pra você por 80 centavos, mas eu vou tirar aqui um pouquinho da calda de chocolate, desse sundae, porque senão vai me fuder. Sim, E assim, sim. e essa troca, mano, eu acho que assim, eu sou muito sincero, mano. Tipo, eu sou muito transparente, eu já velho. fechei muito contrato. Eu acho que a maioria dos contratos que a gente fecha é porque a gente é muito sincero com o cliente. É isso, mano. Eu falo assim, irmão. Muito sincero. Não dá, cara. Ponto. Se desse, a gente faria. Sim, com assim, certeza. dá pra fazer? Beleza, dá pra fazer. Como é que a gente vai fazer? Tira lá, né? Tá falando de sorvete? Tira a calda, não sei o quê, bota batata pequena. Beleza. Mas assim, mano, e aí se você quiser um sundae no meio do processo, me fala que a gente negocia um sundae. Então, assim, é foda, mano. Mas eu acho porque assim... tem a questão dos boletos, é o que você falou, né? Tem um Nossa, lanche... Eu quase não durmo toda noite pensando nisso. Então, tem um lanche de 20 conto. O problema é que não é um McDonald's. E aí o cara que tá comprando, ele também tem que entender isso. Cara, você não vai comprar um McDonald's por 20 conto, mas se você quer um lanche por 20 conto, vai ter no mercado. Mas você tá entendendo que você não tá pagando por um McDonald's. Cara, isso é muito complexo. Porque envolve... É o que você falou, mano. Tipo, entrega, valor, envolve qualidade do produto final entregue. Eu era muito mais chato em relação a isso com essa galera que... Que, tipo... não tô conseguindo achar uma palavra pra falar. Que, tipo, se... prostitui. Não, então não era uma das palavras que eu não queria usar. Mano, Mas assim, que se submete a muitas coisas. Eu era muito mais chato. Porque... eu era muito mais idealista, talvez. Tá. Hoje eu entendo um pouco mais, porque, mano, eu entendo que o cara, tipo, precisa pagar as contas dele, ele tem uma estrutura. Tipo, até entendo, eu até entendo. Você vai pegar? Obrigado. Eu até entendo um pouco mais em relação a isso. Mas eu tento ser o mais sincero e transparente possível pra ser bom pros dois lados, mano. Tipo assim, puta, se você vai, entre aspas, perder um pouquinho daí, eu vou perder um pouquinho daqui também. Mas você perde um pouco, eu perco um pouco, a gente se ajeita e a gente se ajuda. Porque eu sou muito isso, mano. Eu acho que, tipo, puta, você me ajuda aqui, eu te ajudo dali, a gente vai daqui, a gente vai dali, a gente vai se ajeitando. E aí a gente vai... Porque aí também, mano, sobe todo mundo, mano. Tipo, então... que é aquilo que eu falei no começo, tipo, puta, se a sua agência for bem... é bom pra mim, mano. É bom pra mim. Se Artes Filmes for bem, é bom pra mim. Se o seu podcast for bom, é bom pra mim, é bom pra você, é bom pros seus patrocinadores. Tipo, eu não quero um mercado que tenha um monte de agência falida, destruída, com um monte de gente se merda. Prostituindo, atendendo 20 clientes a R$1.000. Eu prefiro que todo mundo vá e que o negócio vai subindo e todo mundo vai jogando um por cima do outro. Porque se a sua agência for foda e entregar um trabalho foda, a minha vai ter que ser também, mano. E aí a gente vai ter um jogo de mercado. E aí a gente vai puxando, mano. A gente vai jogando, entendeu? É isso. E aí, tipo assim, olhar, mano, o seu cliente tá aí, o meu cliente tá aqui, o seu quer mais, o meu quer mais, a gente vai, Artes Filmes cresce, o fulano cresce. A gente vira um turbilhão de caos que todo mundo vai pra cima, mano. O que eu vejo muito do mercado, primeiro, que... cara, eu tô fazendo um trabalho... Não, é em Mogi ultimamente, porque eu tô aqui, né? Então, fisicamente eu tô aqui, mas eu já fiz isso muito em N agências em São Paulo. Atendi agência, cara, em Bogotá. Que da hora. E fazendo isso, que é, cara, eu sei que você tem um problema e eu posso resolver o problema da tua agência. No caso, naquela época, por exemplo, o cliente lá de Bogotá, a agência de Bogotá, era porque eles não tinham um braço de tecnologia de desenvolvimento de site. Da hora. A gente tem isso, cara, fácil. A gente desenvolve isso muito bem, rápido e tal. E aí foi um produto que, cara... Aí ele falou, cara, mas eu tenho medo. E se você for falar com o cara? Eu falei, mano, relaxa.
Relaxa, eu vou entrar na reunião com o cliente como o teu... Fornecedor, ele é... Não, eu sou seu designer, mano. Você tá junto ali, né? Eu tô junto, a gente faz parte da agência. Da mesmo grupo, né? Esse cara, eu fiz ele... Foi muito engraçado, porque no Macau que ele não podia entrar, eu entrei sozinho com o cliente dele e eu vendi outros produtos da agência dele pro isso, cara. Mano. Mas e eu falei, cara, por que custa eu ter feito isso, sabe? Tipo, eu tenho esse viés mais comercial, eu posso fazer, vamos fazer isso é bom, agora. porque, mano, meu comercial sou eu, tipo, horrível, eu sou péssimo. Alô, grandes marcas. Alô aqui, né? Aquela, né? Alô, ali. Grandes marcas. Meu Deus do céu, eu sou um péssimo comercial. Aproveita o podcast pra fazer. Me contratem. Porque assim, meu Deus do céu, velho. Mas é isso, mano. Tipo, eu sou muito isso, mano. Eu acho que... A gente crescer junto, né? Fazer o trampo junto. Mano. E valorizar o trabalho em conjunto. E, cara, é o que você falou, eu também não vejo mais essa galera, por esse motivo que eu gosto muito do cliente que chega, já passei por 3, 4 agências e só gastei dinheiro, porque eu entendo que esses caras estão num outro momento. Eles estão num momento de um perfil de cliente, que é o cliente imaturo, que eu não atendo mais. Porque é um cliente que ainda não tem investimento, que ainda não tem maturidade, que ainda não tem consciência para fazer aquilo que eu entrego. Agora, quando esse cliente chegar nessa maturidade, chegar nesse momento que a outra agência não tá mais dando conta e não tá atendendo ele vai chegar em mim. Sim. É muito de estar pronto, né? Estar pronto. Foi o que você falou, né? De tipo, puta, agora eu consigo investir. E também, assim, tá tudo certo, né? Às vezes, tipo, o cara não tá no momento, né? Então a gente deu toda a volta falando mal pra falar que agora tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo o cara não estar preparado pra naquele momento. O cliente, não as agências. Não, as agências têm que trabalhar, pô. Bora, marcha. Mas também, tipo, tem que entender. Tipo, e tá tudo bem em relação a cada uma. Tá tudo bem no que eu digo, tipo, pô, se você quer atender também, atende, entendeu? Acho que faz problema parte, de cada um, sabe? Tipo, é que também eu sou chato, sabe? Tipo, eu acho que... A gente já tá numa vibe que tá errado, mas também... eu também sou meio idealista, assim, sabe? Eu tento, tipo, puta, acho que o negócio tinha que ser assim, o negócio tinha que ser assado. E no fim das contas o cara precisa pagar as contas dele, tá ligado? Tipo, sim. O cara tem que estar lá se fudendo, tem filho, tem escola, cachorro e precisa pagar as contas dele, e se a gente for colocar no começo, obviamente, você foi lá pra uma agência fodida, assim, referência pra quem tá no mercado de publicidade. Pelo menos na minha época, quando eu fiz publicidade e propaganda, meu sonho era fazer DM9, Fábrica, ou Fábrica não, África, DM9, DDB, W Brasil, era o meu sonho entrar. Eu tô no mercado de comunicação tem 15 anos, então quando eu comecei publicidade e propaganda, eu já tava no mercado. Ou seja, eu já olhava, eu falei, vou fazer publicidade para estar lá. Entendeu? Cara, eu não tinha ideia que era DM9, mano. Sério? Se era dela que você tá falando. Eu não tinha ideia. Eu comecei a faculdade sabendo onde eu caí queria. de paraquedas lá, mano. Tipo assim, eu caí assim, tipo... Eu lembro quando eu cheguei, assim, tipo... Que porra é essa, velho? E eu lembro que um meu amigo... um cara que me indicou lá falou assim, antes de você ir, pesquisa quem é Nisa Guanais e Duda Mendonça. Aí eu falei, não, Duda Mendonça eu sei, porque política, né? Ele fez campanha. Aí eu falei, Nisa Guanais, mano? Sei lá quem é esse cara, que se foda, velho. Aí eu fui pesquisar, e eu não sei se você sabe, mas ele é o cara que fez aquela música O Ia Carnaval, sabe? Sim, Ele é o escritor dessa música. E eu já tinha ouvido essa música por causa gosto de axé, enfim, gosto da Bahia, aquelas coisas. Eu falei, caraca, o cara é o compositor dessa música. Então, pra mim, ele era o cara do compositor dessa música, sabe? Eu cheguei lá e falei, caracas, velho, que porra é essa? Era um prédio na Brigadeiro, assim, tinha uns 6 andares. Eles não estão mais lá, né? Não, é que assim, a DM9, ela fechou. Ela ficou, acho que uns... Ela primeiro uniu com a DDB. Isso, a DM9, ela vem lá de trás, aí 2000 e... não lembro. Ela se une com a DDB, aí fica a DM9 DDB, que é os gringos lá da Omnicom. Aí depois ela vai pro grupo ABC, que era África, Grupo ABC, Loduca, tinha várias agências, Sunset, Você sabe que a família Loduca tem uma galera aqui em Mogi, né? Sim, eu conheço um deles. O Gustavo, o Guilherme e a Fran, os três. A Fran foi cliente nossa da agência. Conheço eles, de infância, assim, mas faz muitos anos que eu não vejo. E aí, a DM9 vai lá, e aí o que acontece? Quando eu tô lá, ela começa a barrocada, mano. Começa a se fuder. Sim. A DM9 é uma agência muito tradicional no offline, a gente perdeu o Guaraná, perdeu um monte de coisa e tal. Barrocada. 150 pessoas no escritório. Não, a DM9 tinha 400 funcionários quando eu trabalhava lá. 400 e poucos funcionários. Caraca, velho. 6 andares. Você tá maluco. Era, tipo, bizarro.
bizarro, mas era assim muito louco. Aí, tipo, mano, aí... Foi antes da planilha das agências, né? Foi. Posso te contar os bastidores, muito bom. Aí, enfim, aí a DM9 começa a barrocada, eu saio da DM9, passa um tempo, a DM9 fecha, mano. A DM9 ficou um tempo fechada. Eu lembro disso, ela voltou quando... A galera foi pra Sunset, virou Sunset DDB. A Sunset era um braço meio digital, meio, meio live marketing. Live mode, né? Live, essas assim, coisas de evento, para assim. Aí eu não sei que raio que acontece, não lembro, não sei a história da volta. Ela volta agora, tem uns 3, 4 anos. Sim. Ela volta a mesma coisa, amarelinha e tal. Até a identidade bem parecida com antigamente. E lá na DM9, quando você entrava na DM9, tinha um totem escrito DM9. Sim. Nossa, meu sonho era tirar foto com esse totem. Eu perdi, eu tinha uma foto lá. Eu tinha várias fotos lá. E aí... Ele tá lá, esse totem. Tá entendi. E aí, voltou agora, mano. Mas voltou agora, faz uns anos, assim. Mas, mano, eu caí lá, assim... Depois do que aconteceu essa semana, provavelmente... Cara, polêmico, né? Polêmico. A gente tem tempo, se você quiser falar sobre isso, ó. Não, não a gente entrando especificamente no problema, mas nas discussões que trazem o problema de agências. Porque o que eu ia falar agora, o assunto que eu ia entrar agora... A gente tem um lado das pequenas agências que prostituem o produto, o serviço, mas tá tudo bem porque eles estão ali para pagar a conta. Acho que também tem um lado de maturidade de quem tá abrindo uma agência. Entender mercado, entender planejamento, entender que não é só post no Facebook e tráfego pago que vai resolver as coisas. Mas a gente tem um outro lado de grandes agências, médias e grandes agências, que cobram horrores de valor, porque, cara, a gente foi fazer pesquisa de mercado, tem agência, por exemplo, em Guarulhos, tem uma aqui em Mogi, que, cara, o setup dos caras é, tipo, 50 conto, assim, sabe? Tipo, pra uma marca que fatura pouco, né? Então, eles não olharam... Tem a agência que a gente tentou entrar em contato que eles não passam nem valor, cara. Eles têm que fazer uma reunião antes, sentar com os caras antes. Não tem nem discussão, assim. Então, mas... Tem muita agência desse tamanho que cobra um valor absurdo e também não entrega nada. Sim. Também não entrega nada, que acabou vindo nessa onda e acabou crescendo de alguma forma. Sim. Fez o próprio marketing muito bem, mas não consegue fazer para os clientes deles. Mas agora a gente vê que tem agências gigantescas errando. Cara, e errando com um negócio, cara... tipo, isso que você tá falando, né? Acho que até pra explicar pra galera, a DM9 fez, acho que, um case de Consul, né? Jogou ela num dos maiores festivais. Jogou em Cannes, né? Que é o Oscar da publicidade, que é super bombado, assim. Tem umas questões em relação a Cannes, mas vamos falar. E, cara, tava cheio de inteligência artificial tudo, eu assisti o vídeo. Eles limparam lá um monte de coisa e tal. E os caras ganharam Grand Prix, mano, com isso. Eu vi, ganharam... Ganharam 3 ou 4 troféus lá. Não, chegou a 14 troféus. Mas só com essa? Só com essa campanha. Tipo, foi isso? Não sei se foi só com essa campanha, mas eles devolveram... Devolveram porque foram três porrada isso. Troféu. Mas eu acho que só com essa tinha sido uma meia dúzia, enfim. Os caras meteram IA no bagulho e tomaram um pau, caiu esse CEO lá, o Dória lá, foi demitido. O diretor de criação. O diretor máximo lá de operação. Ele tomou a culpa, ele falou que a culpa foi dele, ele trouxe pra ele. Ele não era o diretor de criação, ele fazia do board, ele era o CCO lá, o Chief Officer. Mas teve um cara da criação... Deve ter rodado também. Que ele falou assim, ó, a culpa foi minha, ele deu um depoimento lá, enfim. Mas assim, do board, né, os 4 mais rodou uma. Sim. Então, assim, é uma discussão, tipo, eu não vi que eu não vejo que o problema foi tanto o uso de IA. Eu acho que o problema foi que a campanha não rodou. Também. Mano, mas isso, ó, desde a minha época, irmão, vou te falar. A gente trabalhava a gente trabalhava na DM9, aí o que acontecia? O que ia pro ar real não era o que ia pra o que acontecia era assim, o criativo tinha uma ideia. Vou fazer um copo de lesma. Irmão, ele tinha uma ideia, ele caçava um cliente pra esse copo de lesma entrar. Entendi. Pra ele rodar isso. Ele rodava isso, tipo, aí ele arranjava um horário 3 horas da manhã na Globo, 4 horas da manhã na SBT. Baratinho, que às vezes a agência pagava, porque a agência fazia assim, ela pegava... Eu lembro, eu participei dessas reuniões, eles juntavam a agência inteira. Juntava lá 30 ideias, aí os caras apresentavam. Aí os caras, zoado, isso aqui tá não sei o quê... Das 30 ideias, eles selecionavam 10. Tá. 10 os caras produziam. Das 10 eles escolhiam 3.
E isso a gente chamava de fantasma. Ah, São os cases fantasmas. Tipo, rodou, mas rodou... Mano, rodou assim, duas pessoas. jornal do Itaboraí da Serra em Pernambuco. Fez um anúncio. Isso é super comum, mano. Em época de Cannes. Eu vejo o case hoje e falo, fantasma. A Jéssica, minha esposa, se vê isso aqui, ela vai falar. Eu falo isso toda vez. Falo, Cannes, fantasma. Porque assim, o que acontece? O cara tinha uma ideia, só que ele caçava o cliente. Puta, eu tenho uma ideia de não sei o quê. Cabe aonde? Puta, cabe na Artes Filmes. Ou Artes Filmes, tudo bem, eu sou a DM9, papapá. Quero rodar uma campanha. Quero rodar uma campanha. Às vezes funcionava, às vezes não. O cara juntava e marcha. Caraca, velho. Isso acontecia muito. Eu via, tipo assim, época de Cannes, era um atrás do outro. Eu achei que o maior problema do que aconteceu foi por causa disso, porque a campanha não rodou por nada. Então, aí que tá. Disseram que rodou. Sim. Mas foi, tipo assim, minúsculo. Aí eles limparam, teve a camiseta do Juventus lá, né? Sim. Aí, tipo assim, tem foto do jogo que tá com patrocínio. E aí depois eles limparam também, fora do patrocínio. E aí que tá. Cannes tem um regulamento de Cannes que não permite, mano, manipulação. Esse o ponto também. Entendi. Então o regulamento de Cannes não permite. Então eles manipularam o case, né? Eles manipularam o case. Entendi. E aí teve essa questão do fantasma. Mano, o fantasma sempre existiu em Cannes. Entendi. Há dos 300 anos. Ó, você que tá no grupo só que, do tipo, WhatsApp... ficou tipo... Da hora esse grupo aí. O que é esse grupo aí? Eu tenho um grupo que, cara, deve ter umas 1.500 pessoas. Isso? Você é um gerador de conteúdo. Não é meu grupo, é de um parceiro meu, o Vitor. Beijão do Com Limão. Também tem um podcast. Da também. hora. Cara, tem um blog ferrado da área de conteúdo, que comunicação. Muito voltado à área social também. Tem um blog sobre a área social, que é o Inova. E aí ele montou um grupo... Uma bagunça lá. Mano, é uma bagunça que tá com 1.500 pessoas. Que da hora. Tem trocentos grupos diferentes. A gente tem um Panelinha, que é o Panelinha de Design. E a gente começa a zoar essas coisas. Que tipo... o famoso só pra coisar, fantasma sempre existiu, Então, irmão. a galera discutia e um dos principais discussões dentro do grupo nosso foi não tanto pelo uso da IA, porque muita galera tava defendendo que seria daqui pra frente teria que se acostumar a isso. Eu sou contra. Tá? Eu sou contra. Eu sou contra. Tá. Eu acho que aí, beleza, 8 minutos. Mas eu sou contra. Eu acho que criatividade, mano, e aí, mano, não tem robô que resolva, velho. Eu tenho várias questões em relação à inteligência artificial. Acho que aqui nós estamos em balcões diferentes nesse eu assunto. acho que a IA, ela é útil. Tá. Eu acho que ela é importante. Eu uso. Então acho que é importante falar. Mas eu acho que ela tem que ser usada no processo, com uma supervisão humana e com... Pra otimizar tempo. Mano, então, eu ouvi no Compol que eu fui um tempo atrás, e não desmerecendo, obviamente, todos os estagiários que são trabalhadores, né, dignos, mas eu acho que ela tem que ser o seu estagiário, mano. Sim, tipo assim, é isso. Ela tem que ajudar o seu fluxo, ela tem que te ajudar ali e tal, falei isso aqui, Mas eu acho que ela tem que ir até um determinado momento, assim, sabe? Por exemplo, quando você mete uma inteligência artificial num festival de criatividade... Cannes festival de criatividade, irmão. Tipo... Eu vejo... Eu acho que, assim... Não é um festival de qual campanha deu mais resultado. E você nem falou que é IA. Entendi. Mano, se você mete lá uma... Igual o Instagram fala, né? Sim, produzido por... se você meter um selo lá, aí eu até vou relevar. Mas assim, o negócio é criatividade. Você tá, tipo, no auge e você me faz uma dessa, eu acho que assim, mano, aí eu já acho que é meio complicado. Eu vejo a IA nesse sentido, e aí a gente começa a entrar nessa discussão de áreas criativas. Para nós que somos agências de publicidade, estúdios de design, que seja, estamos lá para criar conteúdo e vender, ponto. Eu sou um artista e quero vender o meu conteúdo como arte. Não, aí não tem A. Sim. Aí a gente tá falando de um conceito artístico. Sim. Publicidade, a gente não tá falando tanto de conceito artístico. Tem todo um lado criativo humano, obviamente que tem, que traz a diferenciação, que traz um negócio. Mas se a gente tá falando de você massificar, criar conteúdo, principalmente hoje, que você tem, cara, todo dia criando conteúdo, tô cagando se tô fazendo com IA ou se é o meu estagiário que tá 12 horas trabalhando fazendo esse bagulho. A gente precisa entregar. Então, a gente tá falando de um negócio mais para trazer retorno financeiro do que
de visibilidade ou financeiro eu entendo do que criativo. Eu entendo o que você tá falando. Em certa parte, concordo com você. Mas, novamente, eu sou meio idealista em relação... Cara, eu sempre vou defender o uso humano na comunicação, mano. Tá. Tipo assim, eu acho que nada melhor do que você conversar, nada melhor do que... Eu sou jornalista, mano. Sim, então, assim, nada melhor que você pegar o seu gravador e falar, e aí, irmão? Tipo, qual é que é? Nada melhor do que você ir na padaria e entender o que tá acontecendo. Nada melhor que você falar assim, beleza, o cara precisa fazer... Eu entendo essa questão do fluxo fabril, das pessoas quererem conteúdo a todo tempo. A gente tá falando de industrialização da comunicação. É isso. Eu acho que esse viés, eu concordo com você. Mas eu ainda defendo, e aí, tipo, por exemplo, na questão política, eu ouvi muito isso. Tipo assim, mano, nada como você ir na casa da pessoa, nada como você fazer um conteúdo real, nada como você ter uma foto verdadeira, nada como você ter um filmmaker que tem a visão cinematográfica e veja, puta, aquela senhorinha ali na hora tá chorando, eu vou filmar. Nada de você pegar a câmera e tirar aquela foto. Mas você não acha que, por exemplo, vamos pegar... texto humano, cara, eu ainda acho... Sou puritano. Tá. Eu ainda acho que o texto humano, eu ainda sou um defensor do texto, da escrita. Eu acho que ele ainda... Sabe, o toque... Eu não sei, irmão. Mas você não acha assim, vamos só... Aí pode ser que a nossa visão é parecida e agora a gente vai entender que é mais parecida. Na hora que você tá lá tirando trocentas fotos da moça chorando, da criança chorando, do cara beijando o cachorro com sarna, são trocentas fotos, são várias coisas e você precisa jogar isso na internet. Qual funciona melhor no tráfego? Como assim? Aí, o que eu tô dizendo aqui, humanamente, eu pegar um gestor de tráfego, 500 gestores de tráfego, cada um rodar uma campanha com cada imagem, analisar todas as imagens, ver qual é melhor para investir mais... Cara, se você coloca um IA para fazer toda essa análise de qual conteúdo, criar conteúdos mais massivos daquilo que foi criado ali. Tudo bem. Aí eu acho que aí que entra a IA, entendeu? Por exemplo, faz um podcast da gente aqui, cria 500 cortes nossos. Dá pra fazer aqui. Isso já, não dá? Dá. Já ouvi falar disso, eu nunca fiz. Hoje a nossa média de cortes que a gente faz por episódio tá em torno de 15 a 20, mas é manual. Então a gente ainda tá manualmente fazendo. Porque mas tem uns aplicativos que você joga e corta um monte, né? Agora imagina você fazer isso pra um político várias vezes. Então aí é o processo, entendeu? Sim. Aí é o processo. Meu único ponto é esse final, cara. Eu acho que... É o toque, toque humano, eu acho que precisa ter, né? E aí é que a gente vai entrar numa discussão muito grande. Mas aí a gente também tem que pensar de quem que comanda isso. Tá. Tipo assim, se você começar a gente, tipo assim, a IA, obviamente, alguém, em algum momento, comanda isso. Sim. Então, tipo assim, e aí eu sou meio alarmista em relação a isso, né? Tipo, eu acompanho até um jornalista, o Bruno Torturra, que ele também fala um pouco sobre isso, de tipo, a gente tá tão dentro disso que a gente não se deu conta que 3 pessoas comandam o futuro da humanidade, irmão. Tipo assim, se esse cara fizer assim, ó, desligar a chave, acabou. Então, assim, eu acho que se a gente, tipo assim, eu até vi um texto esses dias da Luísa Vol, da Contente, que é sócia da Dani, uma amiga minha, elas fazem conteúdo sobre chamar a internet, eles têm uma tag, né, que é a internet que você quer. Tá. Que é da Contente, né, da Dani e da Luísa. E aí elas falaram lá esses dias, tipo, o que vai ser do seu trabalho quando desligarem a internet, quando desligarem o ChatGPT? Tipo... o meu ainda existe. Então, eu pelo menos, beleza. Beleza, é isso. O seu existe? O meu ainda existe. O meu também. Tudo bem. E se você ficar ali... Até porque o nosso é o que a gente tá mais com medo de ser trocado. Por isso que a cabeça humana, ela tem que prevalecer. Porque, irmão, porque assim, era o Orkut, era o Fotolog, era não sei o quê. Irmão, daqui a pouco... Tipo... Como vai ser o seu trabalho se o ChatGPT desaparecer? Eu vou só dormir menos do que eu tô dormindo hoje, então, mas assim, seu trabalho tá em pé por enquanto, continua certo? Em pé. Então é isso, tipo, será que a gente também não tá tão viciado nessas coisas? Com certeza. Tipo, o Instagram, aí é uma discussão muito maior. Mas assim, são 3, 4 empresas, Meta, Google, OpenAI lá, sei lá qual mais, lá, Alphabet, Microsoft, Apple. Você coloca na mão. São os caras que, tipo, ditam o rumo da comunicação. Tipo, se eles mudarem a chavinha, seu algoritmo vai pro saco, seu Instagram fecha
E aí você vai pra onde? É que a gente, Entendeu? nesse Eu ponto, tenho receio, mano. a gente tá muito extremo um do outro. Por quê? Porque eu sou o cara que, se me oferecerem pra colocar um chip que eu não vou ter mais que andar com o meu celular, vai ser, tipo, tudo no chip, eu sou o primeiro a implantar o chip. Eu não implemento nem a pau. Cara, com certeza, cara. Eu sou o da facilidade, sabe? A geração de ser fácil as coisas. Eu sou desse. O que vai facilitar a minha vida, eu vou usar. Então, por exemplo, eu peguei uma Alexa agora recentemente e eu já tô vendo fazer a automação dela com inteligência artificial. Eu tô tentando transformar ela no Jarvis. Então, tudo que eu falar pra ela vai acontecer. Não, irado. Top. Irado. Cara, eu sou muito, mas eu entendo. Eu tava hoje fazendo um processo de tirar minhas fotos do HD, né? Eu tenho no HD. Então, tem um HD que tá guardado, fisicamente um HD que se molhar eu vou perder tudo. Falar, vou pôr na nuvem. Aí, na minha cabeça, eu passando hoje isso tudo pra nuvem, eu falei assim, cara, se o cara do Google só apertar um botão, acabou. Eu vou perder todas as minhas fotos. Só que eu também, mas se chover e molhar meu HD, eu também vou perder. Isso que eu nem entrei numa discussão de tipo... Puta vida, eu ia falar e fugiu. Mas tipo, de... direito a dados, proteção, vigilância. Daí a gente vai ficar aqui até amanhã, entendeu? Mas assim, falando de comunicação, eu ainda sou um pouco assim, mano. Eu acho que a gente tem que... Eu não sou eu robô, sabe? Que o robô vai crescer, eu acho que não é isso. Mas eu acho que a gente cede a nossa vida muito para 2 ou 3 pessoas que comandam a nossa comunicação, por exemplo. Entendeu? Mas você não acha que e aí eu vou ser até um pouco mais futurista do que isso. A IA vai crescer a um ponto dela falar, eu não dependo de vocês e ó... Mas já aconteceu isso. Você não viu um case recente? Eu tava vendo um case recente que o Google tá testando uma inteligência artificial sinistra lá. Internamente, o Google tá testando. Saiu matéria até no G1 e tal. Chama depois. Agêntica. Sei lá. Tá testando uns bagulho lá, 3 pontos não sei o quê, uns bagulho cabuloso. E o cara tava criando um monte de bot lá, um monte de personas, vamos dizer assim, um monte, um humano. Tá. E aí, ele desenvolveu o cara, desenvolveu. Ele falou assim, beleza, eu vou desligar você, que eu já entendi. O bot começou a chantagear ele. É verdade isso. O bot começou a chantagear ele com informações pessoais dele, porque cruzou e-mail, cruzou localização, que ele tava traindo a mulher dele, e era fato. E ameaçou mandar um e-mail pra ela com provas de que ele tava traindo ela. Se ele desligasse. É verdade isso. Pesquisa. Pesquisa. E aí ele não desligou. Aí o Google deve ter feito uma coisa e desligou. Só que assim, ela tava tão evoluída, tão inteligente, que ela se ligou que ela ia ser morta, que ela ia ser desligada. E disparou o e-mail. Fuçou, não chegou a disparar. Fuçou na rede do cara, viu o GPS de localização, viu que ele não tava em casa, viu o cruzamento de mensagem, compra no cartão de crédito, isso é fato. E falou assim, você vai me desligar? Eu vi que você tá traindo sua esposa, você tava em tal dia, tal lugar, tal. Caraca. Tal. Se você me desligar, eu vou mandar esse e-mail aqui pra sua esposa. Isso é verdade, irmão. Meu pai, mano. Tá bom. Então, assim... Ainda bem que eu não faço nada de errado. Também não. Então, assim, mas, tipo, eu acho que é perigoso, temos que tomar cuidado. Assim, até pra gente ir pros finalmente, e, cara, vamos trazer de novo alguns temas polêmicos aqui, que eu já vi que você vai ser a pessoa que quando eu quiser... Que isso? Quando eu quiser... me cancelar. Cancelar algo... Não, eu também, eu quero ser cancelado. Cara, pra você fazer esse sucesso na internet, você tem que ser cancelado. Polêmico. Não é? Não sei. Os caras que estão... Por exemplo, vamos pegar o Felca, a última explosão. Ele começou... Moedas também. Chico Moedas. A explosão dos caras foram através de cancelamento. Eu acho que... Tudo bem que eles estão numa posição hoje que o cancelamento virou piada, mas... viraram, né? Não, tipo assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu também acho que não só. Não, obviamente, tem uma continuidade. Mas eu acho que depende também, né, mano? Você quer ser famoso pra quem? Por exemplo, a Virgínia é famosa, mas ela é famosa por dar golpe nas pessoas. Então, assim, ficou. Você quer ser famoso? Então, tipo, que tipo de famoso? Como você quer reconhecido? Quero ganhar dinheiro. Qual posicionamento você quer ter, entendeu? Eu fiz uma frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu fiz uma frase que no LinkedIn hoje, que foi falando sobre justamente o nosso mercado, né? Nós que somos publicitários.
E ela começa justamente com isso. É Bom Dia Criativos. Pra você que colocar o ego no bolso, que é colocar o dinheiro no bolso. Cadê? Vamos ver. É ao vivo, né, gente? Então, não publicações. Viu? Ele tá te boicotando, o algoritmo te boicotando. Já não quer que eu mostre o negócio. Justamente isso, cara, pra mim é colocar café na mão, dignidade no bolso. Eu quero dinheiro no bolso. Aí a gente vai divergir, assim. Aí eu sei a gente vai... parte, cara, parte você... Cara, eu não me vendo, mano. Nem a pau, irmão. Nem a pau. Eu já tive propostas assim, ó, principalmente na questão política. Sim. Tive propostas assim, ó, que não fazem parte do meu... E eu não fui. Esse negócio até pra gente finalizar, esse negócio do não se vender, quando as pessoas perguntam pra mim o que a minha agência faz, porque hoje tem muita agência nichada, sim, né? Sim. Mas eu falo assim, cara, é mais fácil eu falar o que eu não faço. Tipos de clientes que eu não atendo. Por um exemplo, governo e política é uma coisa que a gente não atende, isso tá na nossa descrição. Obviamente você fala muito sobre política e tal, eu já falei bastante também, meu pai é dessa área, mas uma coisa que eu não faço hoje é atender política e governo. Então, vou participar de licitação. Não entro, não abro. Ética minha. Sim, é escolha, né? Sim, lógico. Mas vai te dar muito dinheiro. Não, é escolha. É escolha minha, não quero. Por exemplo, eu já tive, que eu tava falando, né? Eu já tive proposta na época da última eleição pra governador, que um cara me ligou, o cara, tipo, mano, meu brotherzaço, ele fez campanha fora do país, assim. O cara, mano, falou, mano, eu tenho eu ia atender um nicho de uma campanha, assim. Ele falou, mano, quanto você quer? Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, você tem que vir, preciso de você, quanto você quer? Eu falei, irmão, pra quem quer? Ele, pá. Eu falei, não, mano. Não, mas como assim? Eu falei, não, mano, relaxa, tô de boa. Eu tava numa posição aqui na prefeitura na época, tava coordenando a comunicação. Então, assim, beleza, era o certo pelo duvidoso, tal. Mas eu falei, não, mano. Eu não vou, mano. Não é nem pelo dinheiro. Não, eu perco dinheiro, mano. Essa é a verdade, sabe? Eu não sei ganhar dinheiro. Essa é a questão. Você precisa de alguém comercial na tua vida. Cara, eu não sei ganhar dinheiro, mano. Esse é o meu grande problema, talvez. Seja minha dor. Já falei pra você, ó, como que é a frase? Dignidade no bolso. Não, velho, aí não dá. Beleza, pra gente finalizar e encerrar aqui, eu queria que você aproveitasse a tua câmera e falasse o que vier no coração. Sim, o que vier no coração, a câmera é tua. Que isso, queria agradecer então, né, a todo mundo que nos assistiu, agradecer meu querido Adam, equipe aqui, pessoal aí da produção também. E acho que é importante a gente sempre acreditar na comunicação, cara. Eu sou o maior defensor da comunicação, sou um defensor do jornalismo. Até conversei com uma criança esses dias, até mudando aqui, mas conversei com uma criança esses dias, um menino de 12 anos, lá num cliente meu, que ele me perguntou se ele faria como jornalismo. Ele tinha 12 anos e ele queria fazer jornalismo. E ele me perguntou, eu devo fazer jornalismo? Eu falei pra ele, faz, cara, faz. Então, assim, eu sou o maior defensor do jornalismo, eu defendo as pessoas, eu acho que a gente tem que tratar todo mundo com respeito, dignidade, humanidade. E o jornalismo e a comunicação como um todo é isso, cara. É você contar história, é você acreditar no outro, é você trocar, é você ter essa divergência, enfim, mas também respeitar o outro. E é você principalmente tentar mudar um pouco a vida das pessoas, transformar as vidas das pessoas, independente da forma, seja num Reels, num vídeo, enfim, numa foto, numa campanha, enfim. Eu acho que eu trabalho, principalmente eu, Pedro, para tentar mudar um pouco e melhorar um pouco a vida das pessoas e essa loucura que a gente vive. Então, acho que é isso. Estudem, leiam, pesquisem, conversem com as pessoas, saiam de casa, não fiquem na bolha, sentado, sei lá, e vivam, cara, coçando, enfim. Passando stories. E passando stories e vivam, mano. Acho que é o mais importante aí. Boa. Cara, eu queria agradecer tua participação. Imagina, mano, eu que agradeço aí. Não, assim, obviamente eu vou te trazer aqui pra gente só chamar, mano. discutir mais, não, porque... só chamar. Porque, cara, eu tenho... Às vezes vem alguns convidados que eu quero ir para uns assuntos um pouco mais polêmicos e eu tomo um certo cuidado e aqui a gente não tem filtro. Comigo não tem pudor, mano. Pode chamar quando você quiser. E, de novo, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto, mano. Deixa teu podcast, qual que é o nome? Como que cara, encontra? Eu não vou deixar o meu podcast, só uma vírgula, porque eu tô pra lançar um podcast, só pra rapidaço. Eu tô pra lançar um podcast, meus podcasts são mais narrativos, né, e documentais, não são de mesa, assim. Então, geralmente eu posto no meu Instagram, que é o @PedroChavedar, e aí sempre tá lá. Link na descrição aí. Eu acho que é mais fácil eu colocar as coisas lá. Eu já tive podcast antigo, já vou pro meu 4º podcast narrativo. É isso. Então acho que
Ele vai sair agora, se tudo der certo, em julho, que eu preciso editar, que eu edito, produzo, faço tudo. Então, acho que é melhor ir pelo meu Instagram, que tá tudo lá sempre. Fechou. Então, pra você também que assistiu a gente até aqui, gente, eu sempre falo, muita gente assiste, não se inscreve no canal. Toca o sininho. Toca o sininho, compartilha. Né? Então, compartilha com a galera. Pra você que é da área de comunicação e marketing, ou que tem um amigo que tá querendo entrar na área de comunicação, na área de publicidade, jornalismo, design, enfim, pra você que quer entrar, desista, tô brincando. Não faça isso. Compartilha o conteúdo pra você entender um pouco do que é esse mundo, do que foi esse mundo, do que tá sendo esse mundo hoje. Por mais que a gente fale mal e tenha muitas nossas questões, a gente ama estar aqui, porque senão a gente não estaria aqui ainda. Só a gente pode falar mal porque a gente tá aqui, né? Tipo isso, né? Tipo isso. Só eu posso bater na minha irmã. Só eu posso falar do meu filho, né? Isso. Tipo isso. É isso. Então, mas pra você que tá aí, acompanhou a gente até o final, deixa seu like, deixa comentário aí. Se você quer que eu traga o Pedro de novo, deixa sua pergunta pro próximo podcast que ele vier. A gente traz os assuntos, traz os temas. E acompanha a gente lá no Instagram, _cast. O meu Instagram é Adam Porto. E o Instagram da agência também, que a gente sempre posta muito conteúdo. Gente, tamo aí pra trocar ideia, pra conversar. E você que acha que eu deveria trazer algum outro convidado, deixa o nome dele aí nos comentários também. Então é isso. Obrigadão. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Pra você que ficou até aí, muito obrigado. Valeu e fui.